Para quem não me conhece, sou responsável aí por vendas na Hitachi Vantara, especificamente aí pela plataforma do Pentaho, né? Gustavo Brito, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando da sua live, conversando com o teu público, tua audiência, né? Então, sou responsável pelo território de São Paulo e o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Você quer se apresentar também, Clécio? Vamos fazer uma rodada aqui? Vamos lá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Clécio Silva. Eu sou consultor de soluções aqui da Hitachi, focado em Big Data e Analytics. Hoje também vou estar conduzindo aí essa apresentação com muitas demonstrações para vocês do que o Pentaho pode fazer, né, no que diz respeito a um pouquinho de integração com o cloud, eu vou mostrar, um pouco de integração com o Big Data e também de Machine Learning e virtualização de dados. Esses serão nossos temas de hoje. Ivan? O Ivan está conosco também. Quer se apresentar, Ivan? Opa, Clécio, claro. Boa noite, Clécio. Boa noite, Gustavo. Time da GAVB. Boa noite, Fábio. E principalmente boa noite a todas as pessoas que separaram um tempo na noite de hoje para nos assistir. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Cielo. Trabalho também na Hitachi Vantara, como Account Executive, cuidando da região do Brasil que o Fábio não atende, eu sou par dele, né? Então, fico baseado em Brasília e atendo todos os estados, exceto São Paulo e Sul. Então, se vocês precisarem de alguma informação, se vocês precisarem de algo ligado a Pentaho, que não estejam nesses estados, ou se estiverem também, podem nos contatar, que a gente terá o maior prazer em conversar com vocês, em ajudar e apoiar sempre que preciso. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade da gente estar participando junto com vocês dessa hora aí de conversa para dividir um pouco dos conhecimentos e um pouco das funcionalidades da plataforma com todos vocês. Maravilha. Então tá, eu vou deixar aqui vocês compartilhar. Não sei quem é que vai começar compartilhando aí. Estou dando stop aqui. Show de bola, Gustavo. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estão todos vendo, né? Sim, já dá para ver. Sim. Já. Ok. Bom, vamos lá, Fabão. Vamos lá. Eu vou começar com uma introdução bem breve de quem é a Hitachi, quem é a Hitachi Vantara, que é a dona do Pentaho, né? A gente sabe que a comunidade no Brasil do Pentaho Data Integration é muito forte, mas frequentemente nós percebemos que existe ainda uma certa confusão, né? Pentaho da Hitachi foi comprada, enfim, a Hitachi é realmente uma empresa bastante grande aí. Então, aproveitar esse momento para poder explicar para o nosso público, né? Bom, tanto eu, Clécio e Ivan, nós somos funcionários da Hitachi Vantara Brasil, que é a subsidiária do grupo Hitachi Limited, que cuida de todas as soluções relacionadas à tecnologia da informação, tá? Seja hardware, storage, servidores, a parte de software voltada a dados, a nossa plataforma chamada Lumada Data Services, que contém o Pentaho como a solução de integração de dados, né? E também uma equipe de serviços para fazer algumas implementações, etc., bem como os nossos parceiros, tá? Então, é uma empresa de mais de 100 anos de existência, na verdade foi fundada em 1910, um grupo japonês, a Hitachi Limited é a nossa holding, fatura aproximadamente 90 bilhões de dólares entre todas as subsidiárias por ano, é uma empresa está top 10 aí no ranking Fortune 500, né? E o grupo Hitachi, como um todo, tem diversos setores de atuação, muito focalizado em saúde, máquinas de imagens médicas, equipamentos de modo geral, energia, transportes, tem uma série de verticais, tá? Pode passar, Clássico, pode passar para o próximo slide. E a Hitachi Vantara, então, é a empresa do grupo
especializada e que tem a missão de juntar toda a nossa expertise de TI, são quase 60 anos trabalhando nessa área, inicialmente com hardware, agora muito mais forte com software, ajudando as empresas na transformação digital, e principalmente juntando a experiência que a Hitachi possui nas suas outras diversas áreas de atuação de tecnologia operacional. Então, a gente consegue, de uma maneira bem concisa, entregar uma verdadeira experiência do IoT, né? Seja na camada Edge, no processamento de dados, na plataforma analítica, enfim. Então, temos muitas experiências e bastante projetos entregues ao redor do mundo, tá? Só a título de curiosidade aqui para vocês, depois o Ivan vai falar um pouquinho mais de alguns casos de sucesso nossos, né? A Hitachi Vantara, nos Estados Unidos, é a responsável por fazer todo o IoT dos parques da Disney, né? Então, a Disney tem um nível alto de excelência e conseguimos estar à altura de ser o fornecedor de dados, né, de IoT para todos os parques da Disney. Tá? Próximo slide, Clássio. Então, como eu estava falando um pouquinho, né, essa é assim que a Hitachi globalmente está localizada, né, nas suas diversas verticais de indústria, muito focado em indústria propriamente dita, né, manufatura, energia. A Hitachi também aposta muito no conceito de Smart Cities, Smart Life, Smart Places, né? Então tem uma série de soluções também voltadas a analíticos de vídeos e espaços inteligentes. Lá no Japão, por exemplo, no ramo da mobilidade, existem até pesquisas de carros autônomos, enfim, a Hitachi ela investe um dinheiro pesado realmente em pesquisa e tecnologia, tá? Bom, basicamente era isso, eu queria só apresentar a Hitachi. Só uma última coisa que eu tinha me esquecido, né, falando especificamente do Pentaho, que é o nosso tema daqui da noite. A Pentaho era uma empresa, uma startup autônoma, e que foi adquirida pela Hitachi em 2015, atuando como uma empresa do grupo, né, e em 2017, o ano da fundação da Hitachi Vantara, acabou se tornando uma marca e uma plataforma dentre as soluções. Ok, pessoal? Agora eu vou passar a palavra para o Clécio, para a gente começar a falar especificamente do Pentaho. Bom, então vamos lá, boa noite a todos novamente. Então vamos começar aqui a nossa apresentação. Eu vou procurar ser bem objetivo, pessoal. A ideia é a gente interagir também, então se tiverem perguntas, pode ir colocando aí no chat e a gente já vai interagindo, o pessoal vai estar lendo o chat, aquilo que eu já puder responder, eles já podem já até me perguntar aqui. No caso, o time já pergunta para mim e eu já vou respondendo para vocês, tá? A gente vai deixando bem dinâmico. E para começar, eu gostaria de falar de algumas tendências que a gente está vendo e de alguns estudos, né? A gente tem visto uma tendência muito forte, né, na questão da nuvem. A gente sabe que tem muitos clientes usando, por exemplo, Big Data ali on-premise, o HDFS, seja numa distribuição Cloudera, com Hortonworks, né, que agora é a mesma empresa, ou até algumas outras distribuições que a gente tem visto. Mas a gente tem visto uma tendência muito forte na linha da adoção de Object Storage, né, numa linha de você ir para uma linha não apenas de um physical lake, ali um lake on-premise, mas um lake híbrido. Você trabalhar com multi-cloud, isso é uma outra tendência. Inclusive, a gente tem até um dos cases que a gente vai comentar hoje, é o case da Rodobens, onde eles implementaram, inclusive, o Pentaho numa estratégia multi-cloud. Eles têm todos os legados na Azure, sistemas legados, então transacionais ali, na Azure, e eles têm o DW na AWS. Então, usam ali S3 com Redshift e o Pentaho nesse meio do campo orquestrando todo esse workload de fazer um processamento ali na Azure, gerar um parquet e aí já transferir esse dado ali para a AWS já num formato um pouco mais compactado enfim, colunar. Então, a gente tem visto muito essa tendência multi-cloud, tá? Repositórios governados, né? E principalmente agora na linha aí da LGPD, o tema governança está ficando muito forte e a gente tem visto as empresas se prepararem
para esse tema, né? Organizando aí toda a sua questão dos dados, né? E uma tendência muito forte no self-service também, né? Ao invés de você ter que ficar 100% dependente de TI, obviamente que e o próprio time de TI ou o próprio time de analytics, ele quer também dar autonomia para as áreas, obviamente mantendo a governança, mantendo ali tudo da forma que tem que estar para a segurança do negócio, mas dando autonomia para as áreas de negócio inovarem, para as áreas de negócio trabalharem ali no self-service, né? E dado essa tendência, a Hitachi, ao longo dos anos, aí ela tem investido num portfólio também de olho nessas tendências, né? A Hitachi hoje, a gente tem, a Hitachi Vantara tem um portfólio conhecido como Lumada Data Services, que basicamente o Pentaho, ele é uma parte, né? O Pentaho Data Integration é um componente, como a gente consegue visualizar aqui mesmo, é um componente desse portfólio. Mas hoje a Hitachi, ela tem uma solução focada em Edge Intelligence, então a gente basicamente consegue coletar dados aí de mais de 100 protocolos do que a gente chama de tecnologia operacional, seja PLCs, sensores como LiDAR, câmeras, enfim, a gente consegue trazer dados de diversos maquinários, né? Utilizando esse Edge Intelligence, a gente consegue também, obviamente, trabalhar com as fontes de dados que a gente chama de fontes de TI, né? Bancos de dados, log, e-mail, redes sociais, etc. E a Hitachi também tem no seu componente, no seu portfólio, um componente conhecido como Lumada Data Optimizer. Falando rapidinho aqui só para vocês conhecerem os componentes, né? Mas o Lumada Data Optimizer, ele permite que você consiga fazer a otimização de um cluster Hadoop on-premise. Como assim otimização? Então, se você tem um cluster Cloudera, se você tem um cluster Hortonworks, se esse cluster ele é grande, existem estudos, né, que dizem que aí por volta de 60% dos dados de um cluster Hadoop, um cluster grande, esses dados eles são cold, né? São dados frios, são dados que está tendo pouco acesso. Então, geralmente, os dados mais antigos, eles tendem a ter pouco acesso, mas esse estudo diz que cerca de 60% dos dados são dados cold. Então, qual que é a grande proposta dessa solução, né, do Lumada Data Optimizer? É você conseguir pegar esses dados codes e transferi-los para um Object Storage que tem um custo inferior ao custo de deixar o dado direto ali no nó, né, no HD ali do cluster Hadoop. Então, você transfere isso para um tier mais barato, que é um Object Storage, só que isso não fica transparente, é como se aquele Object Storage virasse um volume do Hadoop, do HDFS. Porque o HDFS continua enxergando o dado, se alguém pedir aquele dado, vai conseguir acessar, só que ele está num tier mais barato. Então, a grande proposta do Lumada Data Optimizer é você conseguir fazer essa otimização de um cluster Hadoop on-premise, tá? De forma transparente. A gente tem o Pentaho Data Integration e o Pentaho Business Analytics, que é todo o componente de integração, orquestração de dados que a gente vai falar hoje, e a parte de Business Analytics e a parte de visualização, dashboards. E tem um componente de catálogo de dados, principalmente agora nessa questão de governança, né? Quando a gente está falando de governança de dados, a gente sabe que catalogar o dado é uma das etapas ali quando eu estou pensando no processo de governança, você saber quais dados você tem, você conseguir mapear quais dados são dados sigilosos, são dados que eu tenho que ter um certo cuidado, né? Então, o Lumada Data Catalog, basicamente, ele é uma solução que ele tem um engine de inteligência artificial por trás, que consegue fazer uma catalogação automática dos dados. Então, uma vez que você disse ali, essa coluna é um nome, ele consegue aprender o que é um nome de pessoa e ele propaga esse tagueamento, né, essa classificação para todos os outros campos que ele encontrar que tem similaridade com o nome na base. Então, você não precisa ir lá dizer campo a campo, tabela a tabela, o que significa aquilo, o que é aquilo, né? Ele tem esse engine que, além de catalogar e te dar como se fosse uma página de e-commerce que você consegue buscar por conteúdo, eu quero dado de marketing, aí ele já traz uma lista ali como se fossem produtos mesmo, cada dataset, você filtra por data, por período, tem comentário de outras pessoas que já usaram aquele dataset, etc. Enfim,
E além de ele te dar essa interface para você encontrar o dado que você precisa trabalhar, ele tem esse engine que faz essa catalogação automática também usando o machine learning por trás, tá? Bom, vamos lá. Hoje o nosso foco é Pentaho e a gente vai falar do Pentaho Data Integration com vocês, né? A grande proposta do Pentaho, pessoal, é permitir que você consiga trabalhar com pipeline de dados de ponta a ponta, seja numa etapa ali de data engineering, né, de feature engineering, numa etapa de preparação, cruzamentos dos dados, enriquecimento, limpeza dos dados, e até uma etapa onde você, de repente, quer, num próprio pipeline de dados, já fazer o treinamento de um modelo preditivo, fazer um scoring de um modelo preditivo. Eu vou mostrar mais adiante que a gente tem várias formas de publicar os dados que passam pela nossa camada, seja gravando esses resultados finais aí numa base de dados, num NoSQL, num Hadoop, ou até mesmo a gente publicando isso como um web services, né? Ou como uma view, como uma tabela virtual. A gente vai falar um pouco do conceito também de virtualização de dados mais adiante. Mas a grande proposta do Pentaho é te oferecer as funcionalidades necessárias para você agilizar, para você automatizar o seu pipeline de dados, tá? A grande proposta é você automatizar o seu pipeline de dados. E para isso é preciso o quê? É preciso acessar uma infinidade de fontes de dados, é preciso ter a flexibilidade para tratar, para limpar, para preparar o dado, é preciso ter a flexibilidade para processar esse dado, seja num cluster do Pentaho, seja na nuvem, né? De repente eu tenho que nem esse cliente que eu comentei mesmo, a Rodobens, que tem um ambiente na AWS, um ambiente na Azure, ou seja, até mesmo dentro de um cluster Hadoop, né? Processando ali via MapReduce, Spark. Imagina você construir uma transformação point and click e você conseguir submeter o processamento dela, submetê-la para processar em cluster. Então, essa é a proposta do Pentaho. Mas tudo isso só faz sentido se você tem toda uma camada aqui de governança, facilidade de uso, escalabilidade. Você tem que ter, para o Pentaho, né, para as ferramentas, para vocês usarem ela no nível corporativo, você precisa ter uma camada de monitoramento, de linhagem de dados, precisa ter conectividade com diversas fontes de dados, várias opções de deployment. O Pentaho, você tem a capacidade de fazer deploy em arquiteturas modernas, você poderia usar containers, você poderia fazer deploy on-premise, na nuvem, como a gente já comentou, né? E, obviamente, conseguir automatizar todo esse processo, e essa é a grande proposta do Pentaho, tá? E quando a gente está falando de uma solução de integração de dados, daqui a pouco eu vou entrar em algumas demos, tá? Eu vou fazer algumas demos específicas para vocês desses assuntos que a gente está abordando aqui. Mas quando a gente está falando de uma solução de integração, de orquestração, de virtualização de dados, a gente tem que pensar também em arquiteturas, né? Arquiteturas de dados, né? E para a gente conseguir entender exatamente onde é que essas soluções elas poderiam ajudar. E o Pentaho, ele tem as características, ele tem as funcionalidades para que você consiga, para suportar arquiteturas de dados, seja arquitetura de Big Data, arquitetura de dados na nuvem, arquiteturas híbridas, multi-cloud, né? Hoje o que a gente vê, assim, na maioria dos clientes aí de médio, grande porte que a gente visita é o quê? É a atuação em dados estruturados, então você tem ali a sua base de dados, seu CRM, seu RP, você tem aqui basicamente a capacidade, né? O Pentaho ele te oferece a capacidade de ler sim dessas fontes de dados transacionais, dessas bases de dados relacionais, de arquivos, construir um DW, também te dá a possibilidade de construir um pipeline ali para construir seus data marts, e o Pentaho também ele te oferece a capacidade de construir análises, self-services, dashboard ou até criar um painel e deixar isso embedded dentro de alguma aplicação, né? Então, mas o que a gente tem visto muito nos clientes é essa camada do BI ali mais tradicional, né? Claro, eu já tenho meu DW, eu tenho meu Data Mart, e em muitos casos eu já tenho inclusive a ferramenta de ETL, eu já tenho ferramentas de ETL aqui que eu utilizo.
Só que o que acontece? As necessidades de negócio e a competitividade têm aumentado e a gente tem visto também uma tendência forte da utilização de novas fontes de dados, não apenas bases de dados relacionais, mas utilização de dados de redes sociais, logs, por exemplo, pensando em e-commerce, logs ali da web, você precisa fazer diversas análises, né, de onde as pessoas estão clicando, qual que é a área quente do meu site, qual que é o produto que eu estou vendendo mais ou menos, eu deveria investir em mídia mais no produto A ou no produto B, que eu estou com baixa venda durante o dia. Então, essa questão de lidar com esses logs, lidar com geolocalização, principalmente com, né, informações de apps, do celular, dados de redes. Então, assim, existe uma série de casos de uso onde você poderia se beneficiar, a empresa poderia se beneficiar trabalhando com dados semi-estruturados, não estruturados. Só qual que é o problema dessa abordagem? O problema é que isso traz alguns desafios. Primeiro desafio, quando eu começo a trabalhar com outros volumes de dados, principalmente que nem o Fábio comentou mesmo, o cenário de IoT da Disney, né? Eu estou falando de volume, eu tenho um desafio muito forte de volume de dados. O outro desafio é a variedade de dados que eu tenho que lidar. Muitas vezes arquivo JSON, arquivo XML, arquivo não estruturado, né? Textos, posts, tweets, enfim. E também a velocidade, né? A questão de streaming. Muitos desses dados, muitas vezes, eles vêm em tempo real e eu tenho que conseguir tratar isso para poder se beneficiar ou para poder monetizar em cima dessas informações, né? E para isso surgiram tecnologias como as tecnologias que a gente conhece hoje para lidar com esse desafio, né? De volume, velocidade, variedade de dados, né? Então, tecnologias como Hadoop, tecnologias como base de dados NoSQL, aqui até no exemplo a gente tem o Mongo, tecnologias como bancos de dados analíticos, né, bancos colunares, e o Pentaho, pessoal, ele tem a capacidade de atuar, seja nessa camada, né, que é uma camada aí, digamos assim, do BI tradicional, onde você precisa construir um data mart, construir um data warehouse, lendo essas informações aqui, os dados, né, estruturados, de fontes de dados estruturadas, e publicando isso num dashboard, num painel para o usuário final. Só que ele também te dá a capacidade de atuar nessa outra camada, que é a camada quando eu estou lidando com dados semi-estruturados, dados não estruturados, ou muitas vezes até dados estruturados, só que com volumes massivos, onde já faz sentido eu levar esse dado para um ambiente como, por exemplo, Hadoop, onde eu vou ter ali tanto processamento quanto armazenamento distribuído, eu vou conseguir escalar de forma horizontal, muitas vezes em hardware commodity, ou até trabalhar com base de dados NoSQL. O Pentaho, ele te ajuda aqui como? Primeiro que ele permite que você faça a ingestão, ele tem a capacidade de ler zilhões de fontes de dados, eu já vou mostrar para vocês na sequência, seja não estruturado, semi-estruturado, ele permite que você faça a ingestão, e a demo que eu vou mostrar hoje, eu vou mostrar um cenário onde a gente está fazendo ingestão também para um cluster Hadoop, né? E não só a ingestão, mas ele permite que você faça o processamento dentro do cluster Hadoop. Por quê? A grande proposta do cluster é você fazer o armazenamento e o processamento distribuído, tá? E aqui eu estou falando de cluster Hadoop, pessoal, mas a gente poderia estar pensando, daqui a pouco eu vou mostrar uma arquitetura na nuvem, né? E então a gente poderia estar pensando num Object Storage também, né? Como um lake. Mas aqui eu consigo fazer o processamento dentro do cluster, porque uma vez que eu levo o dado para o cluster, não faz sentido eu tirar o dado de lá para processar na ferramenta que, enfim, que está fazendo aqui a manipulação do dado, para depois esse dado voltar para o cluster, né? Isso aí não faz sentido. Então, o Pentaho permite que você consiga não só fazer a ingestão de dados para dentro do cluster aqui, independente do formato, só que também que você processe esse dado em cluster, seja usando Spark. E aí o que é legal é que você consegue desenhar um fluxo point and click e no final o Pentaho consegue converter aquilo numa aplicação Spark e submeter para o cluster processar. Ou via MapReduce, então se você tem jobs, de repente você tem um workload ali, não workload, mas um volume de dados monstruoso que você nem tem memória suficiente para processar, muitas vezes você poderia, numa abordagem de usar o MapReduce, e o Pentaho também permite que você desenhe as suas transformações de MapReduce, point and click,
e que você consiga submeter todo esse processamento para o cluster, tá? Sem precisar tirar o dado de lá. Sem contar outras coisas que eu vou mostrar aqui, a gente vai mostrar um pouquinho de até como que eu gero os dados em Parquet. O Pentaho ele consegue não só ler, como gerar dados em Parquet, ORC, Abro, enfim, todos esses formatos aí que a gente geralmente vem sendo utilizado aí com o cluster, né? Consigo também ler e escrever de Object Storage e de base de dados analíticas, inclusive diversos conectores para fazer bookload, para fazer cargas massivas nessas bases de dados analíticas, para que a gente faça o quê, pessoal? Para que eu sirva aqui o meu usuário final. Ah, Clécio, o usuário final poderia acessar o dado diretamente do cluster Hadoop? Sim, ele poderia, mas dependendo da latência ou da necessidade de latência, muitas vezes faz todo sentido também você usar uma base de dados analítica aqui para servir o dado para esse usuário final. O Pentaho trabalha com tudo isso e com mais um componente bem interessante, que é o componente de virtualização de dados. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo que a gente tem que otimizar tudo, né? E não faz sentido você muitas vezes investiu anos no seu DW, e ele funciona muito bem, com qualidade de dados, te atende perfeitamente para os relatórios que você precisa gerar ali, para alguns dashboards. Não faz sentido, só porque veio também esse mundo novo aqui, escalável, você jogar fora o que você já tem hoje, né? A grande proposta é você conseguir aproveitar as tecnologias novas e, obviamente, todo o investimento, preservando também todo o investimento que você já fez em ambientes que já funcionam muito bem. Então, a grande proposta aqui, o Pentaho também te oferece uma camada de virtualização de dados, que a gente chama até de On-Demand Integration, que você pode, sem precisar tirar o dado do Hadoop ou tirar o dado do seu DW, você consegue criar views lendo os dados de qualquer uma dessas fontes, tá? Poderia estar lendo o dado aqui da base analítica e do DW, ou seja, o DW também é uma base analítica, mas quando eu estou falando de base analítica aqui, eu estou falando de bancos de dados colunares, né? Muitas vezes a gente tem visto DWs sendo implementados aí em muitas empresas em base Oracle, base SQL, que são bases colunares, né? Mas aqui, basicamente, a gente consegue virtualizar esses dados. Eu conseguiria ler os dados de um cluster Hadoop, ou ler o dado de uma base de dados NoSQL, ou ler o dado do seu DW, de sua base de dados, do seu banco Oracle relacional tradicional ali, e eu consigo publicar essa informação como um view ou como um web service. E aí qualquer aplicação pode vir e consumir. No momento que essa aplicação vier consumir esse dado, aí sim, nesse momento, eu vou nas fontes de dados, busco essa informação, cruzo e entrego essa informação para a aplicação. Eu vou falar um pouquinho à frente dos benefícios da questão da virtualização, porque isso é importante, o que isso tem trazido de benefício. Uma outra coisa que o Pentaho traz, e eu vou mostrar um pouquinho também para vocês hoje, até fazendo uma demo, é você fazer a orquestração de machine learning, ou seja, você conseguir embutir nesse seu pipeline de dados, código R, código Python, código Scala, né, PySpark, Java e trazer modelos UECA também. Eu vou mostrar até um exemplo de forecast, onde a gente vai pegar aí dados de uma série histórica e a gente vai criar um modelo e publicar ali para fazer scoring nesse pipeline do Pentaho. Então, vou mostrar isso durante a demo para vocês também, tá? Mas ele também traz esse componente, permitindo que você realmente tenha um pipeline de dados que consiga fazer aí tudo que você precisa do ponto de vista de tratamento, manipulação, enriquecimento de dados aí com seus modelos preditivos de ponta a ponta, tá, pessoal? Só que o Pentaho também, como eu disse, ele atua num cenário on-premises, né? Mas também no cenário cloud, inclusive multi-cloud, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma arquitetura que também é uma arquitetura até AWS, né? Mas assim, a gente também conversa com componentes da Azure, conversa com componentes do Google. A nossa grande proposta é ser agnóstico à nuvem e dar essa flexibilidade, como o próprio case da Rodobens que eu comentei com vocês, que eles têm Pentaho rodando na Azure, Pentaho rodando na AWS, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, conectores, eu vou mostrar isso mais à frente, mas para conversar com Kinesis, eu consigo tanto ler aqui, pegar uma informação da fila ali e escrever na fila também, através do Pentaho, sem precisar digitar uma linha de código, né?
eu consigo fazer, eu tenho uma integração nativa e transparente com Object Storage, no caso da Amazon com S3. Eu vou mostrar para vocês um pouco isso. Eu vou mostrar essa etapa. Como é simples você consumir um dado do S3 e você escrever um dado no S3 com o Pentaho. É como se você estivesse navegando no teu diretório aí do Windows Explorer, tá? Vou mostrar isso para vocês. A gente tem uma integração nativa, onde a gente consegue conversar, né, se integrar com o Elastic Map Reduce. E aí, por que isso é legal? Porque você poderia criar todo um pipeline de dados ali no Pentaho, que está lendo, por exemplo, dados do S3, faz um processamento, seja via Spark ou, né, no caso, submete ali para a AWS, para o Elastic Map Reduce, e já pega o resultado e grava de volta no S3, né, numa outra camada. Então, a gente consegue fazer toda essa orquestração, ou até mesmo grava esses dados no Redshift. A gente consegue trabalhar com as funcionalidades nativas do Redshift, inclusive de paralelismo, né? Você utilizando ali toda a parte de gravar, não só gravar os dados no Redshift, mas usando o bookload, gravando isso, utilizando aquele comando copy lá, utilizando aqueles comandos que fazem com que a carga seja paralela, né? E o que o Pentaho é, né? Quais são os componentes do Pentaho? Basicamente o Pentaho tem dois componentes. É o Pentaho Data Integration, que é responsável por toda essa integração com o Big Data, orquestração, com integração com nuvem, enfim, por você permitir que você leia de qualquer lugar, que você processe esses dados em qualquer lugar e que você consiga escrever ou virtualizar esse dado, publicando ele como um web service, publicando ele como um AVIO. E tem o componente de Analytics também, de Business Analytics, onde você consegue criar análise self-service, criar dashboard, relatórios operacionais e também colocar essas análises dentro de algum portal, né, fazer o que a gente chama de Embed Analytics. Então, basicamente, o Pentaho tem esses dois componentes. Eu vou focar bastante nessa camada de integração, virtualização, orquestração de dados, só que no final eu vou mostrar um pouquinho só desse componente tudo que a gente fizer ali no nosso Data Lake, depois eu vou mostrar só a gente consumindo isso lá na ponta para vocês, tá? Mas, basicamente, a solução ela é bem amigável, tá? Ela tem aqui, tudo totalmente point and click, né? Então, eu trago uma nova fonte de dados, nesse caso um arquivo, eu vou arrastando aqui os nozinhos para ir fazendo as transformações e depois eu gravo esse dado em algum lugar. Todos os nós aqui, né, os passos do meu fluxo que a gente chama de steps, esses steps a gente dá 2 cliques nele, ele abre a telinha aqui para eu parametrizar e eu peço para rodar, né? E uma coisa legal também do Pentaho é que mesmo aqui nessa camada de integração de dados, à medida que eu vou trabalhando o dado, eu já consigo ir vendo o relatório dele para que eu consiga ver se a alteração que eu fiz, o tratamento que eu fiz, ele foi realmente efetivado ou não, tá? Do ponto de vista de escalabilidade, a gente consegue fazer uma escalabilidade, seja por nó, eu poderia rodar cada um desses nozinhos aqui de forma multithread, né? Então, se você tem uma máquina com bastante CPU, você pode usar esse benefício do multithread em cada etapa. Você vê a etapa que, de repente, está demorando mais tempo para rodar e você você define ali mais threads para aquele passo. Você consegue trabalhar com cluster Pentaho, então eu poderia escalar horizontalmente rodando num cluster Pentaho. Ou eu poderia rodar meus processos num cluster Hadoop. Então, uma vez que o dado está no cluster Hadoop, não faz sentido eu tirar o dado de lá, né? Então, eu posso já processar dentro do cluster Hadoop, seja usando o MapReduce, seja usando o Spark. A gente sabe que uma solução também, ela precisa ter uma camada de monitoramento. O Pentaho ele tem a sua própria camada de monitoramento, só que ele também consegue conversar com protocolos para que você seja o SNMP, por exemplo, e outros protocolos para que você consiga, se você já tem uma ferramenta de monitoramento padrão na sua empresa, você pode usar essa ferramenta para visualizar também, para monitorar ali os jobs do Pentaho, né? Data Lineage é uma solução que possui Data Lineage, você consegue ver aí cada um dos seus etapas, dos seus processos, enfim, fazer toda uma análise de impacto, né? E conectividade, eu vou mostrar daqui a pouco já na demo, mas basicamente a gente se conecta com tudo que vocês imaginarem, tá? Desde
integração ali com clusters Hadoop, com bases de dados analíticas, com arquivos, né, seja JSON, Avro, Parquet, CSV, inclusive com mainframe, a gente consegue ler os copybooks do mainframe, tá? Bases NoSQL, transacionais, a gente consegue trazer dados de web services, enfim, de APIs, né? E streaming também, Kafka, MQTT, JMS, Kinesis, AMQP, enfim. E, como eu já comentei também, a nossa grande proposta é trabalhar de forma possibilitando o cliente fazer o deploy onde ele quiser, né? Onde ele quiser. Então, seja on-premise, seja na nuvem. A nossa grande proposta de nuvem é ser agnóstico, permitir que você escolha a nuvem que você quer trabalhar. E também permitindo que você faça aí o deployment em arquiteturas modernas, que você baixa ali uma imagem Docker, né? Que você consiga trabalhar em container também. Ok? Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui a primeira demonstração, que vai ser basicamente... O Clécio, ficou um pouco baixo tua voz aí. Melhorou agora? Agora sim. Ah, legal. Então, vou fazer aqui uma primeira demonstração para vocês conhecerem o Pentaho. Não sei se todos já viram, já tiveram contato, mas vou fazer uma primeira aqui já para vocês conhecerem um pouco da plataforma, tá? Basicamente, pessoal, essa aqui é a interface de quem vai criar esses pipelines de integração, orquestração de dados, né? Virtualização de dados. A gente, dentro do Pentaho, a gente tem dois componentes principais ali que a gente pode criar, que são as transformações e os jobs. Uma transformação, como o nome já diz, eu vou tratar o dado, né? Eu vou transformar o dado. O job é um lugar onde eu faço orquestração. Eu posso fazer o encadeamento de várias transformações, eu posso definir, por exemplo, condições. Putz, se acontecer tal coisa, se o parâmetro que vier tal for parâmetro A, então você processa a parte de cima, se não processa a parte de baixo. Você pode criar todo um roteamento de fluxo, né? Criar uma lógica por trás. Aqui a gente tem a documentação, né, vídeos, a comunidade. A comunidade do Pentaho no Brasil é a segunda maior do mundo, tá? Só perde para os Estados Unidos. Então, a gente tem muita gente discutindo, falando na comunidade. E a gente tem um marketplace. Esse marketplace é legal, porque se tiver algum step, algum nozinho de transformação de dados que muitas vezes você não encontra aqui na ferramenta, pode ser que você encontre aqui nesse marketplace. E esse marketplace, ele traz uma outra coisa que é mais legal ainda, que é você, dependendo do estágio que está, você vê que tem uma notinha aqui, né? 3, 2, 4. A Itachi, ela já suporta esse plugin que alguém desenvolveu. Ela já validou e ela já está dando suporte também. Então, são plugins, né, que vão sendo desenvolvidos pela comunidade, só que muitas vezes com a chancela da própria Itachi. Ó, esses 4 aqui, por exemplo, ó, todos já têm a chancela da Itachi, por exemplo. Então, é um recurso adicional aí bem legal para você estender as funcionalidades, tá? Mas vamos lá. Do ponto de vista de transformação, né? Vou clicar aqui, ele já vai trazer uma nova transformação. Aqui a gente tem as pastas, então eu consigo ver input. Input é o quê? Eu quero fazer acesso aos dados, né? Primeira etapa aqui, a gente tem que começar com os dados, né? Então, eu consigo ler dados de CSV, copybook ali do mainframe, eu consigo, enfim, trazer dados zipados, gerar novas linhas, pegar dados de arquivo de um diretório, pegar o nome do arquivo. Muitas vezes eu nem sei o nome, eu não preciso saber o nome, mas se eu sei que tem arquivos no diretório, eu posso ir lá com esse get files e falar, pô, me traz todos os arquivos *.csv que está nesse diretório, por exemplo. Eu posso trazer dados de Google Analytics, JSON. E JSON eu posso não só, eu posso trazer, né? Depois eu vou mostrar que tudo que a gente está mostrando aqui eu posso trazer, eu também posso escrever. Essa questão do JSON é interessante, porque por mais que você tenha até um JSON aninhado ali, a gente consegue trabalhar com eles, tá? E da mesma forma com XML. Tabela SAS, trazer dados de Salesforce e trazer dados, obviamente, de sistemas ali, de gerenciadores de bancos de dados, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente consegue visualizar e a gente tem diversos conectores, né? Uma infinidade de conectores para uma série de, enfim, uma infinidade de conectores a gente tem aqui, tá?
Então, vamos lá. No nosso caso, o que eu vou fazer, tá? Eu vou trazer dados, eu tenho uma conexão aqui com o Postgre. Eu já selecionei essa conexão. Quando eu clico aqui para eu pegar o Get SQL, né, no fundo ele abre para mim as tabelas que eu tenho nesse Postgre, e aqui eu tenho, por exemplo, uma tabela fato. Eu já vou trazer essa tabela fato, ele fala, você quer incluir o nome das colunas no SQL? Vou colocar sim, senão ele colocaria asterisco. Aqui no fundo ele gera um SQL para mim, tá? Eu consigo clicar em Preview, já para visualizar aqui os dados. Ele já traz uma amostra desses dados para mim. E quando eu estou aqui na minha conexão, eu também consigo, mesmo antes de trazer a tabela, eu já consigo visualizar algumas estatísticas dessa tabela, né? Eu poderia falar, faz um row count para mim, ó. Ele faz um row count, enfim, traz estatísticas descritivas com esse data profile, traz as 100 primeiras linhas. Mesmo antes de ir lá buscar o dado, eu já poderia visualizar isso daqui, tá? No nosso caso, eu quero trazer essa tabela mesmo, eu vou pedir para executar, ele vai pedir para eu salvar, ok, vou salvar essa transformação de teste. Eu vou salvar ela aqui dentro de demos, eu vou chamar de teste. Vou até sobrescrever essa que já tem aqui, ok. Perfeito. Está processando aqui o nosso nó, processou. Olha só, pessoal, aqui eu já consigo visualizar um preview. Ele não fez nada nesse dado, simplesmente trouxe o dado ali, né? Transformou, trouxe o dado, não fiz nada nesse dado ainda. Então, mas a gente já vai fazer na sequência aqui algumas transformações nesse dado. Então, eu consigo trazer os dados, né? Eu vou mostrar aqui na sequência, também que a gente consegue escrever, né? Mas eu vou trazer uma outra tabela também desse banco de dados aí, desse Postgre, que eu já tinha conexão criada aqui. Eu vou trazer a tabela, trouxe a tabela fato e vou trazer a tabela produto, ok? Yes. Vou chamar aqui de produto. E essa daqui eu vou chamar de fato. Ok. Beleza. Beleza. Uma vez trazendo a tabela fato e produto, eu preciso fazer o join, né? Eu preciso unir essas duas tabelas. Então, a gente consegue visualizar aqui input, eu consigo acessar o dado. Output, eu escrevo o dado, né? Posso escrever numa tabela também, posso escrever no Salesforce, posso escrever num Excel, posso escrever no JSON, enfim. Eu tenho outros conectores além dessas pastinhas aqui que eu vou mostrar na sequência. Eu poderia trazer dados de streaming, né? Kinesis, Kafka, MQTT. E eu poderia transformar os dados, pessoal. Então, aqui, ó, basicamente, o que eu vou fazer, tá? Vou fazer um join. Então, eu poderia buscar aqui na lista ou eu poderia simplesmente vir aqui pedir para ele trazer um join aqui, um merge join, por exemplo. E aí ele já traz para mim. Eu consigo ir buscando aqui também, tá? Então, eu vou unir aqui essas duas tabelas. Dou 2 cliques e eu falo, olha, a primeira tabela é a fato, a segunda tabela é a tabela produto. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um join e eu quero fazer esse join por chave product key, né? Chave aqui do produto, beleza. Aqui do outro lado ele já traz as colunas também. Product key com product key. Essa é a minha chave, eu vou fazer um inner join. Vocês viram aqui que eu tenho vários tipos de joins que eu posso fazer, tá? Aqui, nesse caso, é um dos nós para fazer join. Então, eu vou clicar para ele rodar. E aqui, ele já traz para mim, a gente consegue ir acompanhando o resultado à medida que eu vou manipulando os dados. Isso é uma coisa legal do Pentaho. Não só acompanhando os resultados, mas vendo aqui ó, quanto que cada etapa gastou na execução, quantas linhas entrou em cada nozinho desse e saiu, né, ali no final, por exemplo, depois do join, eu consigo ir visualizando aí todas essas métricas aqui, acompanhando toda essa execução, tá? No nosso caso, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um nó de select, que eu não quero nem todas as colunas que tem aqui, eu quero. Então, eu vou adicionar um nozinho de select. Basicamente, esse nó eu consigo trazer, pedir para ele listar aqui para mim. Por exemplo, a product key está duplicada, eu não quero.
Eu não quero que ele traga essas outras chaves, chave de cliente, localização, ID do produto, não quero nada disso, ok. Então, e que mais que eu quero aqui? Eu poderia adicionar um filtro também, fazer uma transformação. Ah, vamos adicionar um filtro aqui. Então, deixa eu pegar aqui o filter. Filter rows. Eu quero tudo que aqui a parte de o status seja shipped, tudo que o status seja shippado já. Então, eu adiciono aqui, eu venho aqui na caixinha, eu vou falar o seguinte, eu quero que o status seja shipped. Beleza, eu dou OK, e aqui eu rodo o meu processo. E aí, ele executa cada etapa, eu consigo já visualizar aqui o que ele executou. E agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou mandar esse dado, eu vou gravar esse dado lá no S3. Então, eu vou pegar esse resultado que a gente fez aqui, eu vou gravar lá no meu Object Storage. Então, eu vou até abrir aqui o meu Object Storage, tá? Então, eu vou entrar aqui com a minha conta. E eu vou gravar esse dado aqui lá no S3. Então, basicamente, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? No Pentaho existe um conceito chamado de Virtual File System, que é esse cara aqui. No Virtual File System, eu consigo criar diversos tipos de conexões aqui com sistemas de arquivos, tá? Então, eu poderia criar, por exemplo, uma conexão com o Google Cloud, com o Snowflake Staging, com o HCP, com o Amazon S3, enfim. Se eu colocar Amazon S3 aqui, por exemplo, aí aqui ele pede para mim as credenciais, eu vou utilizar a autenticação por chave, né, ou por um arquivo de credencial, enfim. Eu tenho algumas formas aqui de conectar. Nesse caso, eu já criei uma conexão aqui com o meu Object Storage. Uma vez que você cria essa conexão, aí fica muito tranquilo você gravar um dado ali no Object Storage. Qualquer nó que você vai pegar para você ler um arquivo, por exemplo, seja um arquivo JSON, um arquivo texto, um arquivo, enfim, qualquer nó de leitura ou de escrita de arquivo, nesse caso, por exemplo, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar um arquivo JSON, então vamos pegar aqui o JSON output, né, que eu quero escrever. Então vamos pegar o JSON output e eu vou falar o seguinte, olha só, você vai escrever esse dado onde, né? Então, aqui eu venho nas propriedades, eu falo, escreve o dado, eu quero que ele... Aqui eu posso definir, né? Você quer, a cada 100 linhas, você quer criar um arquivo diferente lá, aí ele já vai quebrando ali automaticamente. Mas nesse caso aqui eu vou pegar, sei lá, colocar 1000 linhas. E aqui, ó, no file name, né, onde eu quero gravar esse arquivo, aqui eu já posso dar um get fields, né? Ele já pega os campos que estão vindo ali do meu fluxo. E aqui no file name, o que eu faço? Ele me traz as minhas conexões do meu sistema de arquivo local, só que ele também traz o meu Virtual File System. E aqui, ó, olha que legal, eu já consigo enxergar a minha conexão com a Amazon, né? E aqui dentro, ó, eu tenho dois buckets. Um bucket que eu chamei de Demo Pentaho S3, Demo 2 Pentaho S3. Então, se eu clicar aqui, ó, no Demo Pentaho S3, ele já vai listar para mim o que tem lá no meu bucket da Amazon. Então, assim, fica totalmente transparente, né? Como se eu estivesse navegando no meu sistema de arquivo. Inclusive, eu posso fazer copy-paste, eu posso copiar de um bucket e colar no outro, né? Inclusive, se fossem buckets de nuvens diferentes, tá? Poderia ter aqui um do Google Cloud, um da Amazon, enfim. Nesse caso aqui, eu vou então dar um nome para esse arquivo, eu vou chamar de webinar GAVB, por exemplo, tá? .json, ok, ele sabe que ele tem que gravar nesse bucket. Se a gente olhar o bucket aqui, ó, pegar aqui o S3, a gente vê que tem lá os dois, né? O demo Pentaho S3, o demo 2 Pentaho S3. A gente vai gravar dentro desse. Você vê que aqui, ó, vou até atualizar aqui, ó, não tem nada, né? Não tem nenhum arquivo com o nome de AVB, né? Então,
a gente vai gravar esse cara agora. Então, vou gravar aqui o webinar GAVB JSON, beleza? Vou dar um OK e vou mandar processar. Tá gravando ali, OK. Gravou. Então foi, né? Se a gente até olhar aqui, ó, a gente consegue visualizar o dado estruturado, né? Que ele está mostrando aqui os dados que foram passados para esse arquivo. Mas se a gente vier aqui na nuvem, no meu buckets, aqui ele já apareceu, até aqui, ó. Ele gravou, ele quebrou, como eu tenho eu coloquei para ele, a cada 1000 linhas ele criar um arquivo novo, né? Poderia ter aumentado aquilo. Mas aqui ele criou 3 arquivos, tá vendo? Ó? Webinar GAVB 0, Webinar GAVB 1, Webinar GAVB 2, porque o meu arquivo ele tem umas 3.000 linhas, mais ou menos, 2.000 e poucas linhas. E aqui a gente vê que ele acabou de gravar, ó, 9h54, tá? Então, você vê que é simples quanto isso. E aí você fala, pô, mas Clécio, se eu quisesse ler esse arquivo lá do bucket, é a mesma coisa. Eu venho aqui no JSON Input, aqui eu navego no browser e aí eu consigo enxergar o meu Virtual File System. Eu consigo enxergar a minha conexão com S3, o meu bucket, e eu consigo enxergar aí o meu arquivo, tá? E aí eu consigo trazer esse arquivo e trabalhar com ele tranquilamente. Então aqui a gente já vai ter aqui, nesse caso pegar aqui, por exemplo, um deles. Eu poderia ir numa forma de pegar todos de uma vez, tá? Poderia trazer todos de uma vez. Mas aí, basicamente aqui eu venho em Fields, eu dou um Select Fields. E olha que legal, quando eu estou trabalhando com arquivo JSON, pessoal, ele abre toda a estrutura do arquivo. Ó. Eu conseguiria, em cada nozinho da estrutura ali, e selecionar os campos que eu quero, ele já deixa isso flat, né? Ele já tira essas hierarquias e deixa isso flat. Quando eu clico OK, ó, ele já coloca uma sintaxe aqui de como ele faz para buscar esse arquivo, esses caras ali dentro do arquivo, e eu já tenho o dado estruturado novamente, ó. O dado já está ali estruturado, tá? Então, basicamente um exemplo aqui, né? A gente criou um fluxo simples, escreveu na nuvem, escreveu ali no S3, na Amazon, e leu esse arquivo aqui no mesmo fluxo, tá? E aí a gente tem outras coisas também aqui, se a gente for explorar um pouquinho mais aqui, então eu tenho utilitários, enfim, para eu fazer para executar uma série de comandos aqui, fazer controles de fluxo. Eu posso trazer código, como eu comentei, né, código Python, código R, código Java. Eu posso criptografar o dado. Eu vou mostrar uma demo de virtualização de dados. Na sequência, eu vou mostrar um pouco dessa parte de criptografia. Eu posso fazer bookload, né, seja no SAP HANA, enfim, em diversas Teradata, diversas tecnologias. E quando a gente está falando de nuvem também, eu consigo também fazer bookloads, né? Então, se a gente pegar aqui... Opa, tá carregando. Eu consigo fazer... Eu falei para vocês, né, que a gente consegue facilmente pegar um dado que está num S3 e gravar esse dado ali dentro do meu Redshift. Então, a gente tem esses conectores nativos também para fazer esse tipo de operação ali, de gravar o dado já no Redshift, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui a execução do job, blá, 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 mas cadê o Redshift aqui? Deixa eu pegar aqui, Redshift. Bookload into Amazon Redshift, ó. É um nozinho, eu aponto onde está o meu dado ali no cluster, no S3, enfim, o tipo do dado, fazer compressão ou não. E no output eu já boto aqui a minha conexão com o meu Redshift, enfim. Aí eu tenho opções, eu tenho parâmetros, mas você vê que em um nó você já consegue fazer todo esse tipo de trabalho, inclusive ele usa por trás aquele comando copy do Redshift que já faz essa carga paralela, tá? Usando paralelismo, né? Ok. Então vamos seguir aqui, pessoal. Vamos seguir aqui que o tempo tá passando rápido. Eu olhei que já são 10 horas, né? Mas vamos lá. Legal. Então, a gente fez esse overview.
Agora, eu tenho poucos slides, tá? Basicamente, vocês podem ver aqui, eu tenho basicamente um slide para contextualizar, a gente já entra na próxima demo. Aí mais um slide eu contextualizo, a gente já entra na próxima demo. Nesse caso aqui, Big Data. Eu mostrei para vocês ali a arquitetura, o Pentaho consegue trabalhar totalmente integrado com o Big Data, né? Deixa eu até subir, só ir ligando, restartar os serviços aqui, só para garantir que vai estar tudo bonitinho quando a gente for utilizar, né? Então, deixa eu só restartar os serviços enquanto eu vou falando ali, que aí na sequência a gente já vem para fazer a demo aqui. Então, deixa eu dar um restart aqui no meu cluster. Beleza, deixa ele restartando aí e a gente já volta. Então, aqui, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês, né? O Pentaho eu mostrei ali a infinidade de conectores que ele tem. Você pode conectar com tudo que vocês imaginarem, né? Tem alguns conectores de Big Data que eu vou mostrar agora também, mas para ler direto dados do cluster, Hadoop, para você conseguir comunicar ali ler arquivo no formato ORC, Avro, Parquet, enfim, tanto ler quanto escrever. Nesse caso, o que a gente vai fazer, esse cenário dessa demo aqui de Big Data? A gente vai trazer dados do GitHub, no fundo são arquivos CSV que estão lá no GitHub, mas aí eu vou mostrar para vocês como funciona o nosso HTTP Client, como que ele consegue trazer esses dados, são dados até do Covid, tá? A gente vai trazer dados do Covid, dados de país, como latitude e longitude, para a gente enriquecer esses dados do Covid. A gente vai fazer a ingestão desses dados para dentro do cluster Hadoop. Lá no cluster Hadoop, a gente basicamente criou 3 zonas ali, né? Que é a Raw Zone, de dados brutos. Depois a gente faz uma limpeza, normalização, padronização. A gente grava isso numa zona de dados já trabalhados, né? E depois a gente faz mais um tratamento e a gente coloca isso numa zona de dados publicados. E aí o que a gente faz nesse passo? A gente já salva esses arquivos em Parquet, já deixa eles no formato otimizado, o Pentaho já faz a orquestração pegando já daquele arquivo ali e gerando uma tabela no Impala, e já publica isso para a camada seja para a camada de Machine Learning, ou para a camada aqui do Pentaho Business Analytics, para você conseguir visualizar isso, né, através de um dashboard, através de uma análise self-service. E o Pentaho ele vai conseguir fazer essa orquestração de ponta a ponta. E o que é mais legal, né? A gente faz a ingestão para o cluster, depois eu consigo processar os dados em cluster, eu conseguiria também fazer todo esse processamento, né, passando de uma camada para outra, usando, como eu comentei, eu poderia usar MapReduce, eu poderia usar Impala, né, desculpa, o Spark, no caso, para o processamento. Então, vamos lá, vamos para a nossa demo, tá? Vou fechar isso daqui. E vamos seguir aqui. Então, eu vou criar uma nova transformação. Aqui eu não mostrei para vocês, mas em Big Data, tá vendo? A gente tem os conectores. Eu poderia ler aqui o dado do HBase, escrever no HBase. Posso ler o dado do Hadoop, escrever no Hadoop. Eu posso, enfim, criar o que eu falei para vocês ali, Jobs MapReduce. Eu posso ler do Mongo, escrever Orc, Parquet, Splunk, Parquet Input, Output, Avro, né? A gente tem uma série de outros conectores também. Um dos conectores que a gente vai usar até nessa demo é o conector REST. Eu tenho o REST Client, eu tenho o HTTP Client e a gente vai utilizar esses componentes, tá? Mas, basicamente, eu vou utilizar aqui uma VM agora. Vamos ver se ele tá processando aqui a nossa VM, né? Só que enquanto ele vai processando, já vou abrir aqui o Pentaho. E aí eu vou mostrar para vocês aqui dentro dessa VM, que já integrado aqui com o meu cluster. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona todo esse processo, né? Então, só recapitulando, a gente vai ler dados do Git usando um HTTP client que de dentro do próprio Pentaho. São arquivos CSV. A gente vai fazer a ingestão desses dados para dentro de uma raw zone ali do meu HDFS. A gente vai pegar esses dados, vai fazer um processamento, um enriquecimento, vai levar esses dados para uma zona de dados trabalhados. Depois a gente vai levar esses dados para uma zona de dados que a gente chama de zona de dados publicados. E aí eu já vou gravar isso no formato Parquet otimizado.
colunar, né? E já vou também criar uma tabela no Impala e publicar isso para ser consumido ali depois via JDBC por qualquer cliente, né? No nosso caso aqui eu vou usar a camada de Business Analytics do Pentaho. Então vamos lá. Então aqui basicamente eu tenho já alguns fluxos, tá? Eu vou abrir aqui novamente só para vocês verem, mas aqui basicamente eu tenho alguns jobs já construídos. Então vamos pegar aqui os jobs que alimentam a raw zone, né, que faz a ingestão dos dados. Basicamente, eu falei para vocês que o Pentaho tem a parte de transformação e job. Nesse caso aqui, pessoal, eu criei um job que ele está encadeando 3 transformações. Ó. A gente pode clicar em cada uma dessas transformações e falar, abre aí a transformação que está por trás dessa caixinha. Ele vai abrir aqui a primeira. Vou fazer a mesma coisa com a segunda. E vou fazer a mesma coisa com a terceira. O que essas transformações estão fazendo? No fundo, estão fazendo ingestão de arquivos para dentro do meu cluster Hadoop. Então, se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o Cloudera Manager, vamos ver só, tomara que ele suba os serviços aqui, né? Tá vermelhinho, mas vamos testar, porque às vezes fica vermelhinho, mas ele funciona. Vamos fazer um teste aqui, só vou rodar essa transformação, senão eu vou ter que reiniciar o serviço, tá? Ele não tá, realmente o HDFS não subiu não, então vou reiniciar o serviço aqui. Deixa eu reiniciar aqui. Vou reiniciar o HDFS para ir mais rápido. Só o HDFS. Ok. Ok. Enquanto ele reinicia o HDFS, eu vou até eu vou mostrando outras coisas para vocês, que eu tenho algumas demos na sequência aqui, né? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Eu vou reiniciar o clustering, todos os serviços do cluster. E aí eu mostro para vocês na sequência. Então vou adiantar aqui, eu vou para uma próxima demo aqui, que é para essa etapa de virtualização de dados. Aí na sequência, assim que os serviços estiverem todos ok, a gente volta e mostra a parte do Big Data, tá? Virtualização de dados, pessoal, basicamente existe um estudo do Gartner que diz que 50% das demandas que eu resolveria com ETL, eu posso resolver com virtualização de dados. E o que seria essa virtualização? É aquilo, é você não precisar materializar o dado, é você ter uma camada onde você pode pegar um dado que está no banco, no base de dados relacional, um dado que está no cluster Hadoop, você consegue cruzar essas informações e expor uma view. E aí alguém vem e consome essa view, não sabe qual é o sistema, qual que é o repositório analítico que está por trás. Ou, não só consumir, você poderia publicar isso também como web services. Então, no Pentaho, você consegue fazer o quê? Ler dado de qualquer fonte, transformar esse dado, inclusive aplicando modelos preditivos nesse dado, e né, poderia ser um fluxo que faz um scoring, pode receber parâmetros também, né? E você consegue publicar isso como web services ou como uma view JDBC. Então, eu vou mostrar isso daqui rapidamente para vocês. A gente tem aqui um fluxo que exemplifica bem isso, né? Então, a gente vai pegar aqui a parte de virtualização de dados. A gente vai ver que eu tenho um fluxo que exemplifica bem esse. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma transformação que ela vai num lugar, ela valida o usuário que está logado, ela vai numa base de dados, pega os dados de acordo com o perfil do usuário, né? Eu estou chamando um job dentro dessa transformação, ó. E aí, o que ele faz? Ele busca o dado nessa primeira transformação, ele valida, eu vou passar parâmetros, eu vou chamar essa transformação via web services. Então, eu vou passar parâmetros para essa transformação. De acordo com o parâmetro, eu vou passar um parâmetro se eu quero que o dado retorne JSON, XML ou CSV. E aí, ele vai me retornar esse dado em JSON, XML ou CSV. E também eu vou passar um parâmetro se eu quero que o dado venha criptografado ou não. Só que quando eu executar esse job, pessoal,
ele não vai armazenar isso em lugar nenhum. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um pass out to servlet. Ele vai passar para o serviço que for chamar. Então, um dos grandes ganhos da virtualização de dados é exatamente você ter a capacidade de... Você imagina você está criando um MVP, você está criando protótipos, você precisa ter acesso ao dado de forma rápida. Às vezes você for ter que entrar numa fila para alguém criar um processo que vai pegar o dado do não sei da onde, com o dado não sei da onde, vai cruzar, vai colocar isso, deixar isso rodando ali toda noite. Às vezes isso leva muito tempo. Então a virtualização ela tem vários casos de uso. Um dos casos de uso é você evitar a replicação dos dados, é você conseguir acelerar as entregas ali dos dados para as pessoas que precisam gerar suas análises. Muitas vezes análises pontuais que não faz sentido você materializar aquele dado, você ter que se preocupar onde você vai botar aquela informação, enfim. Em todos esses cenários, a virtualização faz bastante sentido. O Gartner diz que 50% das demandas que as pessoas resolvem com ETL poderiam resolver com virtualização. E por que resolver com virtualização? Porque pelo ganho de agilidade, de você nem precisar se preocupar onde vai gravar, não vai, isso traz uma certa agilidade e eles estimam um ganho de 40% aí de redução de custo nesse processo de gestão de dados como um todo, né? Então é um número até bem agressivo de uma das estatísticas do Gartner. Como que eu chamo isso via Web Services, Clécio? Aí aqui a gente tem o pulo do gato. Então você tem as URLs ali, né? Eu tenho basicamente uma URL aqui, ó, que eu vou chamar. Aqui, basicamente, eu digo qual que é a transformação, e aqui eu tenho os parâmetros, tá vendo? Ó? Eu tenho um parâmetro do tipo do dado. Ah, Clécio, mas esse parâmetro, como que é isso? É fixo? Não, esse parâmetro depende da lógica lá da transformação que eu criei no Pentaho. Eu posso criar uma lógica lá que eu vou dizer que eu vou receber 10 parâmetros e eu vou fazer o tratamento que eu quiser com eles. Então, aqui eu estou recebendo um XML, eu estou passando como parâmetro que eu quero o dado XML, que eu não quero criptografar o dado, tá? Então, esses são os parâmetros que eu estou passando. Vou fazer um teste rápido nessa etapa aqui. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente, ó. Eu fiz um teste aqui no próprio browser, né, chamando, ó, ele já trouxe para mim o dado no formato XML. Eu posso mudar aqui os parâmetros na minha URL. Não, então me traz como JSON agora. Trouxe o dado como JSON. Então, pessoal, esse dado, no momento que eu estou chamando esse serviço, ele está, no fundo, por trás, o Pentaho processa esse cara aqui, ele vai lá, busca o dado, enfim, faz todo o tratamento, verifica os parâmetros que eu estou pensando, faz os filtros e traz. Então, no fundo, é isso. Eu posso voltar aqui, por exemplo, para XML, só que eu quero dizer que agora eu quero o dado criptografado, porque isso é um dos parâmetros que eu coloquei lá também. E aí ele criptografou o dado. Então, aqui eu defino, né, o dado criptografado ou não criptografado, de acordo com o parâmetro que eu passei. Então, eu consigo publicar esses dados como web services no Pentaho, e eu também consigo publicar como uma view, e aí qualquer aplicação, qualquer cliente JDBC pode consumir isso, né? Então, se a gente abrir aqui, eu vou até abrir uma aplicação aqui, eu vou abrir o Screw. E aqui, ó, esse cara é como se fosse um SQL Developer do Oracle, né? Só que é para bases JDBC. Então, eu estou me conectando no Pentaho de uma aplicação externa, utilizando o Pentaho para essa parte de virtualização de dados, ele disponibiliza um driver JDBC e você se conecta nele como se estivesse conectando numa base de dados. Ó. E aí, no fundo, eu vou até abrir aqui um outro fluxo que eu criei, que basicamente está pegando dados de... Estou simulando dados aqui, trazendo dados de Impala, dados do Oracle, fazendo um join, e eu publiquei isso como uma tabela virtual. Aqui a gente consegue ver todas as nossas tabelas virtual. Eu criei uma tabela virtual chamada pedido. E o que é essa view? Essa view é esse passo, é o resultado da execução desse processo, e até esse passo eu criei essa tabela view. Então, eu poderia plugar qualquer ferramenta de Self-Service BI aqui, ele não sabe o que está por trás. A pessoa vai lá, se eu der eu tenho umas queries prontas aqui. Então, por exemplo, se eu der um select asterisco from pedidos, ele vai lá e busca o dado para mim, ó, de forma transparente, né? Eu não preciso saber. Eu posso colocar qualquer query aqui, tá, pessoal? No fundo,
ele vai lá e traz o dado e busca esse dado para mim. Então, essa é a camada de virtualização de dados. Eu consigo expor os dados via JDBC, eu consigo expor os dados como web service, sem precisar materializar esses dados, tá? Eu posso fazer, inclusive, outras coisas até um pouco mais, digamos assim, complexas, né? Eu criei, por exemplo, uma aplicação de simulação no Pentaho, usando essa camada de serviço. Aí vinha outra aplicação, chamava esse serviço e eu recebi o resultado de uma simulação. Mas, por exemplo, ó, essa URL aqui, o que eu estou passando como parâmetro? Ó? Eu passo a categoria de produto, qual que é o meu concorrente, qual que é a métrica que eu vou simular, se é o preço ou margem, se eu quero considerar todos os SKUs, só um SKU, só uma categoria de produto, ó. Eu passo uma URL. Num cenário de simulação, ele traz para mim cada um dos meus SKUs e já com a simulação. Por exemplo, nesse caso, esse exemplo aqui era um exemplo que o cliente poderia falar assim, eu quero simular 80% para esse SKU, 80% do preço do meu concorrente mais barato. E aí ele fala, pô, se eu praticar 80% do preço do meu concorrente mais barato, qual que é o impacto que isso vai dar na margem naquele SKU? Aí eu vou lá e calculo o resultado e trago para eles, entendeu? E ele usa isso na aplicação. Então, existem diversos casos de uso que você consegue endereçar com essa camada de virtualização, né? Vamos ver aqui se o rapaz resolveu acordar aqui. Teoricamente ele está falando que foi, mas eu estou vendo aqui tudo vermelhinho aqui ainda, né? Isso é demo, né, pessoal? É ao vivo, aí acontece essas coisas aqui. A gente testa antes, aí funciona. Chega na hora da demo, ele não quer funcionar. Então, eu vou restartar um por vez, eu vou restartar só o HDFS, porque no fundo a gente não vai usar muito eu não vou usar o Spark, o Kafka, não vou usar nada, então eu vou startar um por vez. Se não rolar qualquer coisa, eu restarto toda a VM. Vamos aqui. Tá, Start HDFS Service. Tá startando ali. Ô, Clécio, enquanto está startando aí, o pessoal está fazendo algumas perguntas no chat. Podem continuar fazendo pergunta, tá, pessoal? Não fiquem tímidos, não. Eu vou respondendo aí. Eu, o Ivan, a gente vai respondendo enquanto o Clécio vai fazendo a demo, tá? Tá bom, se você quiser até ir respondendo aí, que eu vou fazer o seguinte, eu vou restartar porque o que acontece? Eu tenho uma outra parte de Machine Learning para mostrar, e aí na sequência eu venho e fecho com essa parte de Big Data, entendeu? Então eu vou restartar a VM toda aqui, porque aí a gente garante que os serviços vão funcionar. Vou dar um reboot aqui. Então, rapidinho. Vamos lá, da mais fácil para mais difícil. No fundo, as duas são tranquilas. O Pentaho permite executar script Python e R? Sim, permite. O Pentaho Enterprise tem o nozinho lá, que é as caixinhas que o Clécio estava mostrando, para Python e para R. Aí você pode colocar ambos no processo, dentro da pipeline. E aí a segunda pergunta foi, né? Eu quero usar o Pentaho para teste. A versão Community é suficiente ou tem limitação, enfim? A versão Community tem, de fato, algumas limitações em relação à versão Enterprise. Então, depende muito do teste que você quer fazer, né? Porém, para teste, pode ser um primeiro caminho bom, né? Porque as principais diferenças, além de algumas funcionalidades, estão mais na questão da escalabilidade e na questão da administração também, tá? A menos que seja alguma coisa mais complexa dentro de um Hadoop, ou coisas mais avançadas assim nesse tipo, tá? Mas é uma abordagem usar a community para fazer o teste e aí homologando, passando, enfim, licencia Enterprise para você ter o suporte, ter outras funcionalidades de segurança, etc. É isso aí. Bom, então vamos lá. Eu vou, enquanto a VM reinicia ali, eu vou para essa parte, eu vou mostrar aqui a parte de Machine Learning, aí depois a gente fecha com essa parte de Big Data, tá? A integração com Big Data. Mas vamos lá. A gente sabe que o processo de ciência de dados é um processo, né? É um processo que envolve, como todo processo, envolve algumas etapas, desde a etapa da obtenção dos dados, do tratamento, da manipulação desses dados, de eu explorar, fazer uma análise exploratória dos dados, né? Definir, criar meus modelos e interpretar também esses modelos, né? E o Pentaho,
como que ele ajuda nesse processo de machine learning, né? Primeiro que ele te ajuda numa etapa de preparação e de dados, né? Seja na etapa de acesso, limpeza, criação de novos atributos, feature engineering. A gente sabe que 80% do tempo, né, geralmente é gasto nessas etapas de preparação dos dados, muitas vezes manipulação e acesso. Só que ele por ter essa capacidade de trazer código Python, código R, código Scala, código e modelos do ECA, o que ele te dá a flexibilidade? Ele permite que você consiga trazer esses códigos aqui para dentro, ou esses modelos, para você seja fazer um scoring, para você, né, para fazer um treinamento de um modelo, enfim. E não só isso, pessoal. Você poderia deixar dentro do Pentaho também fluxos para você fazer o quê? Você faz ali, de repente, o deploy do seu modelo, mas você também poderia ficar fazendo update do teu modelo. Você poderia ficar tendo jobs no Pentaho que fica validando métricas do modelo, como a acurácia, enfim, de todos os seus modelos que estão em produção, você poderia automatizar isso. E dependendo da métrica, o Pentaho já poderia disparar jobs para você treinar novamente aquele modelo preditivo, já considerando uma janela de dados mais recente, por exemplo, caso esse modelo já esteja caducando. Então, você conseguiria automatizar todas essas etapas aqui dentro do Pentaho e, mais uma vez, usando Python, R, Scala, PySpark, Java, o ECA, né? E trazendo isso daqui para dentro do seu código, né? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, enquanto, deixa eu só já ir iniciando aqui. Deixa eu só ver se ele iniciou, eu vou deixar o Pentaho aqui dentro da VM iniciando também, mas enquanto isso eu vou mostrando essa parte de Machine Learning lá no Pentaho que está fora da VM, que aí a gente não consegue fazer aqui em paralelo, né? Ok. Ok. Está subindo aqui. E vamos deixar o Pentaho ligando aqui também. Ok, ok. Bom, espero que suba. Vamos lá. Do ponto de vista de Machine Learning, eu vou trazer aqui um fluxo para vocês. É um fluxo bem simples, tá? Que basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou pegando dados aqui de uma série histórica. Eu estou tratando esses dados, tá? Então, eu estou pegando dados de uma série histórica, que está num arquivo mesmo. Poderia estar pegando ali direto do Impala, né? Então, eu estou pegando dados da série histórica aqui. Eu estou fazendo um certo tratamento nesses dados, um agrupamento aqui no final, um filtro, ordenação, e no final eu estou exportando esses dados também num formato texto, só que um formato já específico para o ECA, que é também uma solução aí de Machine Learning. Se a gente olhar aqui, né, eu poderia trazer o quê? Código Python, como a gente comentou, eu poderia trazer código R, então aqui dentro de Statistics, eu tenho código R. Se a gente analisar o código Python, por exemplo, ó, eu posso colocar um script diretamente aqui dentro, ou eu posso fazer um link até para o que está local, ou que está no Hadoop Cluster, ou que está no meu S3, ou que eu poderia ter um arquivo, que pode ser um arquivo .py, pode ser um Jupyter Notebook, e aí eu poderia diretamente já linkar este arquivo, né? E colocar esse arquivo dentro do, enfim, e ele já vai considerar esse arquivo para executar o código. Ele já vai, eu vou definir aqui, se eu linko esse código com qualquer etapa do meu fluxo, ele já traz esse dado para dentro do Python aqui, e aí ele poderia trazer o dado como, sei lá, um data frame ou como um dicionário, né? Eu poderia ter várias formas de trazer esse dado aqui para dentro, né? Posso trazer todas as linhas e aqui ele fala, você quer trazer isso como um data frame do Pandas, como um array do NumPy ou como um dicionário? Então, você ainda consegue definir o tipo de objeto, aí você dá um nome para esse objeto, aí esse vai ser o objeto que você vai referenciar lá dentro do seu script, como um objeto de entrada, né? Então, e aí a saída é a mesma coisa, e dependendo do código
ou se eu tenho um data frame de saída lá, etc., eu pego o nome do cara lá, coloco o nome da variável aqui, ele já consegue identificar, inclusive, quais são as colunas que estão vindo desse arquivo. É simples quanto isso. Eu consigo usar qualquer biblioteca do Python, qualquer biblioteca do R, tá? Qualquer pacote ali do R, enfim, qualquer biblioteca do R, qualquer pacote do Python. Nesse caso, o que eu fiz? Eu estou usando o ECA, então eu exportei essa série histórica aqui no ECA. O ECA também é uma solução de Machine Learning. Você consegue usar, ele tem uma interface gráfica, tá? É uma solução que foi construída lá pela Universidade da Nova Zelândia, né? Mas você consegue construir aqui também um pouco até de forma visual alguns fluxos, algumas análises. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar um exemplo rápido. A gente vai construir um modelo aqui de forecast para tentar prever a quantidade de visitas em um shopping, por exemplo. Então, aqui, a primeira coisa que eu faço é buscar os dados do arquivo. Então, eu tenho aqui o meu dataset. Aqui no dataset, basicamente, eu tenho quantidade de visitas e data da visita. Poderia ver aqui um profile, tal. Vou direto para a abinha de forecast. O dado já foi trabalhado no Pentaho, eu não tenho muito que trabalhar com esse dado aqui, tá? Aqui, basicamente, eu quero dizer que eu vou prever 7 períodos para frente. Eu vou dizer aqui para ele já detectar a periodicidade ali dos meus dados, se é mensal, semanal, enfim. E aqui em avançado, eu consigo escolher os algoritmos, tá? Quais algoritmos que eu quero utilizar já na aba de forecast aqui, né? Eu posso selecionar um algoritmo. Aqui eu posso dizer para ele se ele já cria uma série de variáveis de lag, né? Porque ele está trabalhando com séries temporais. Ele já faz um feature engineer aqui, o ECA, automaticamente para você para criar novas variáveis. Eu poderia trazer variáveis externas também para esse meu modelo. Não vou trazer. E eu posso escolher as métricas de avaliação desse meu modelo aqui de série temporal, tá? E aqui a gente vou pedir para ele treinar. Eu poderia, inclusive, olhar aqui mais ou menos como é que está meu dado histórico e aqui os meus 7 períodos que ele está prevendo aqui para frente. Ok. O que eu faço uma vez que eu treinei esse modelo aqui? Ó? Eu clico com direito, eu exporto esse modelo, eu salvo esse modelo que eu já fiz aqui, né? E aí eu vou lá e leio esse modelo. Da onde? Eu leio esse modelo aqui do Pentaho. Nesse caso, eu criei o mesmo fluxo, um fluxo de treinamento. No caso de exportação, eu poderia ter o treinamento aqui também. Eu treinei ali na ferramenta, mas só para mostrar para vocês aí o passo, né, o passo a passo. E aqui também um fluxo de... E aí eu tenho na mesma transformação, um fluxo de scoring. Então, basicamente, aqui eu chamo, né, eu tenho um data mining aqui, eu chamo esse ECA Time Series Forecasting Scoring, que foi o que eu usei aqui, né? A gente vê o nome do nó aqui. Eu vou pedir para ele, poderia pedir para prever 14 períodos, 7 períodos, enfim. No momento que eu já executei esse processo, então aqui a gente já consegue visualizar, por exemplo, o resultado, né? Ó. Aqui ele está trazendo para mim a minha série. Aqui ele está trazendo uma flag, né? Se foi usado, quando que começou a previsão, né? Então, é onde está o Y aqui de yes, né? Então, esses daqui foram os 14 períodos que ele fez a previsão. Como eu falei para vocês no início, que o Pentaho você já consegue ir vendo alguns relatórios dentro da própria camada de integração, que para facilitar, né? A visualização dos seus dados, enfim. Então, aqui eu consigo já visualizar a gente consegue até visualizar essa série aqui que ele fez essa previsão já num gráfico de linha para facilitar a visualização, né? Então, vamos lá. Aqui ele já trouxe, ó. Então, aqui eu tenho a minha série histórica e aqui eu tenho os valores que eu fiz a projeção do meu modelo. Então, você vê que num pipeline único, claro que aqui a gente dividiria, né? Eu teria um pipeline aqui de treino do modelo e um outro pipeline de scoring. Eu poderia, inclusive, virtualizar, eu já poderia pegar esse dado aqui e já
mandar ele para aquela API, e aí eu poderia começar a chamar esse fluxo de scoring via web services, inclusive podendo passar parâmetros para esse fluxo, né? Então você vê a flexibilidade que isso pode dar aí para a sua arquitetura de dados, a flexibilidade que isso pode dar para os seus processos de integração e de orquestração de dados, né? Vamos olhar aqui agora, pessoal. Se o cluster, rapaz, né, o cluster não está querendo funcionar, não. Deixa eu só ver aqui as minhas configurações de rede. Estou usando aqui NAT, tá beleza. Eu vou tentar executar aqui. Deixa eu só fazer um teste. Se ele não rodar, ok, eu mostro as transformações que eu fiz para vocês, mesmo sem o cluster estar rodando, que já dá para ter uma ideia. Mas deixa eu só tentar ligar, ver se só reiniciar o HDFS, se ele reinicia. Porque com o HDFS eu já consigo mostrar bastante coisa. E aí, se ele não subir, aí de repente a gente pode marcar até uma próxima rodada, até porque já passou 1h30 também, e aí a gente explora bastante aí a gente pode marcar aí, de repente, com o Gustavo, mais para frente, uma rodada, e eu faço uma focada em Big Data, né, mostrando todo aquele processo, desde fazendo a ingestão do dado, passando o dado pelaquela zona de dados brutos, pela zona de dados trabalhados, processados, e a zona de dados publicados, né? Vamos ver aqui se ele vai acordar. Realmente ele não está subindo não, mas eu vou fazer o seguinte, mesmo assim eu vou fazer um overview dos jobs que a gente criou aqui, tá? Eles não vão funcionar e eu também não vou conseguir mostrar eu ia mostrar para vocês vamos ver se o Rio ele funciona pelo menos. Acho que não vai funcionar também, que tá laranjinha. Só como o HDFS não está funcionando, a gente não vai conseguir enxergar os arquivos lá dentro, muito provavelmente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Realmente, ó, ele até está mostrando ali o Data Lake, a zona de dados RAW. Aí eu tenho minhas pastinhas lá dentro, aqui eu tenho os arquivos. Ai, que estranho. Enfim, ele está mostrando aqui. Beleza. Vou até tentar de novo aqui processar esse cara. Deixa eu tentar rodar esse job aqui. Vamos ver se ele vai. Não vai. Porque enfim, o HDFS não tá estranho. Mas beleza. Aqui o que eu fiz, pessoal? Então, eu criei um processo que ele está carregando os dados, está fazendo a ingestão dos dados para uma área que a gente chamou de raw data, tá? Então, eu estou pegando os dados que estão vindo de uma API, que no fundo está vindo do GitHub, são arquivos CSV que eu tenho no GitHub. Eu estou fazendo a ingestão para dentro do cluster Hadoop, dentro dessa pasta Data Lake Raw, CSSE enfim, com esse nome aqui, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue voltar, né? Aqui, ó, Data Lake, que eu consigo ver as pastinhas lá, raw, CSSE, e aqui eu tenho, por exemplo, o arquivo que eu gerei, esse UID, ISO, FIP. Isso aqui foi uma das tabelas que eu trouxe, tá? A outra tabela que eu utilizei foi uma tabela com dados de COVID. Aí eu fiz todo um processo, porque ele está indo num serviço e ele está buscando. O legal disso daqui é porque eles vão atualizando, eles vão colocando dados diários lá. Ó. Eu estou buscando um JSON que tem o nome de cada arquivo por dia, de cada CSV que tem os dados de COVID por dia. O que é legal de estar buscando nessa API aqui? O legal é que os dados, por exemplo, todo dia eles colocam dados aqui. Então, se todo dia eu rodar esse processo no Pentaho, ele já vai trazer o dado mais atualizado e fazer a ingestão para o meu cluster Hadoop dos dados do COVID. Então, fica automatizado. Então, eu estou indo buscar aqui nessa API. Basicamente, é isso que eu estou fazendo aqui nesse processo. Depois, eu faço o parse do JSON, né? Como é um arquivo JSON, ó, ele
ele faz o parse aqui para mim, e aí ele está fazendo uma série de tratamentos, por quê? Aqui ele está buscando só o nome do arquivo, URL, tal. Nesse passo, eu pego o conteúdo do arquivo, que está vindo de cada uma dessas URLs que eu busquei, e aí aqui eu gravo esse dado no HDFS, né? E aí eu gravo dentro dessa pastinha aqui, ó, COVID Daily Reports, aí a gente tem um arquivo para cada dia, ó. Eu tenho zilhões de arquivos aqui, um arquivo para cada dia aqui no meu cluster Hadoop. Infelizmente, assim, a gente não vai conseguir rodar os processos, mas como eu já tinha rodado eles antes, a gente consegue pelo menos ver aqui a lógica e ver os dados. E aqui eu estou indo buscar um outro arquivo também com dados de tendências sobre o Covid e estou fazendo a ingestão para o cluster Hadoop também, tá? E aí, o que eu fiz, né? Num segundo momento, eu criei os processos, eu tenho os processos aqui para mostrar para vocês também da parte de dados trabalhados. Então, também tem um job. Basicamente, esse job, ele mostra o quê? Vou abrir aqui. Ele mostra o processamento de dados, tá? Então, eu pegando os dados ali do meu cluster, da minha zona raw, trabalhando esse dado e fazendo a ingestão para uma zona de dados aqui, né? Curated Zone. Então, eu tenho uma outra pasta lá dentro do cluster, estou fazendo esse processamento. Esse processamento, pessoal, eu falei que a gente pode fazer no local, a gente pode fazer usando um cluster Spark. No fundo, o Pentaho transforma tudo isso daqui numa aplicação Spark e submete para o cluster processar, até porque eu estou lendo o dado do cluster e escrevendo o dado no cluster, né? Então, eu poderia fazer isso daí. E aqui eu também estou enriquecendo uma outra tabela, e aí depois eu criei um job que tem a zona aqui de dados, que é a Published. E aqui é onde a gente está fazendo o quê, né? A gente tem outras duas transformações, que basicamente ele faz um tratamento ali final nos dados, grava esse dado no formato Parquet. Então, aqui no Pentaho, a gente tem a capacidade de pegar esse nó Parquet Output, e ele já gera esse dado aqui no formato Parquet. E aí, seguindo aqui nesse processo, eu peguei esses dados que eu salvei no formato Parquet, criei uma tabela Impala, né? Já vou dizendo que é baseado no arquivo Parquet, blá, 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 criei duas tabelas no Impala. E aqui, a gente, toda vez que Eu acho que o Clécio travou. travei, Agora, tá me tinha ouvindo? travado, Clécio, agora voltou. Ah, tá. Mas aqui, basicamente, eu tenho... e aí, a gente conseguiu gerar essas tabelas no Impala, e isso fica publicado e pode ser consumido, obviamente, por qualquer cliente, né, por qualquer aplicação, inclusive pelo próprio Pentaho, pela camada de Business Analytics, tá? Pessoal, assim, basicamente, o que a gente tinha para mostrar para vocês era isso, assim, um overview, né? Não deu essa camada o cluster ali de Big Data, ele não subiu, mas deu para a gente pelo menos mostrar um overview do que dá para fazer com a solução. A gente pode explorar isso num segundo momento também, a gente focar só nessa camada de ingestão, processamento no cluster e publicação, tá? Mas aí o Ivan, ele vai dar um recadinho rapidinho aqui para vocês, só falando de alguns cases, algumas coisas legais que a gente tem, já para a gente também ir para o encerramento. Opa, bom, vamos fazer rápido aí, porque realmente a gente já está um pouco avançado na hora, né? A gente tem como o Clécio mencionou antes, nós temos a maior comunidade, a segunda maior comunidade em downloads do mundo. Nós temos aí em torno de 4.200 a 4.500 downloads por ano, só da versão comunidade. E isso nos dá um crescimento e uma presença muito grande em empresas e principalmente em órgãos públicos. E aqui a gente tem algumas referências que vocês já estão vendo dentro do
do território que eu cuido e que eu estou mais próximo. Tem o Serpro, tem a Caixa. A Caixa comprou uma quantidade de licenças bastante considerável para fazer o processamento do seu ambiente de Data Lake, e estão utilizando isso. O próprio Serpro também utiliza para fazer a parte de Data Warehouse deles e integrações. Além deles, tem outros casos bem interessantes que a gente tem trabalhado e acompanhado. Alguns são implementação que começaram pela comunidade. Na verdade, eu acho que todos eles começaram pela versão community, trabalharam os primeiros projetos e conforme foi crescendo e ganhando corpo, eles acabaram indo para a versão enterprise, que conta com mais funcionalidades, né, principalmente a parte de escalabilidade da solução, escalabilidade horizontal, né, porque a vertical ainda dá para fazer na comunidade, mas a horizontal, e a gestão desses ambientes, porque conforme vai aumentando o número de integrações, o número de jobs, como o Clécio mostrou aí, o Pentaho, na versão Enterprise, ele tem mecanismos de gestão desses jobs, principalmente a parte de schedulagem, que funciona muito bem, que não tem na versão comunidade. Você tem que pegar uma outra de terceiros ou usar do próprio sistema operacional. E a gente tem casos muito legais. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas acredito que todos já devem ter ouvido falar aí de acordos de leniência que as empresas fazem, principalmente com o governo, quando tem algum problema de irregularidades, né? E isso, para fazer um acordo de leniência, não é um valor simplesmente chutado. Ele exige uma série de análises de várias fontes, de vários entes distintos, sejam eles públicos ou privados, no caso de bancos, né? Sigilo fiscal, sigilo telefônico. Então, assim, são grandes massas de dados. Quem faz isso é a Controladoria Geral da União, a CGU, e toda essa preparação de dados para chegar a um número no final de acordo de leniência que uma empresa tem que pagar, é feito tudo com Pentaho. O nosso último grande trabalho que a gente tem feito também, que deu um impacto bem legal, é o portal de acompanhamento do Covid no estado do Pará. Ele também foi feito todo com Pentaho e está no ar hoje para todo cidadão brasileiro consultar. Se vocês tiverem curiosidade ou quiserem saber um pouco mais, vocês podem perguntar para a gente, depois a gente manda esse endereço, ele está publicado na internet para vocês consultarem, tá? Basicamente é isso. Eu acho que o Clécio mostrou todo o potencial do produto, da plataforma, o que a gente consegue fazer com o Pentaho. O Pentaho é muito flexível, é aberto, integra não só os dados, mas integra outras ferramentas que também podem ser utilizadas. Enfim, é um canivete suíço aí que vocês vão ter na mão. E para quem tem um pouquinho mais de idade, igual eu aí, vai lembrar do MacGyver, né? O Pentaho é o canivete do MacGyver e vocês podem ser o próprio. Construir soluções bem interessantes, rápidas e tirar vocês de enrascadas como o MacGyver se metia lá na série que ele trabalhava. Acho que é isso, gente. No mais, eu queria só aí agradecer por vocês terem nos acompanhado até agora, a paciência aí de nos ouvir, e estou à disposição aí para responder outras perguntas, dúvidas ou qualquer outra coisa, outra dúvida que vocês tiverem. Muito bacana, hein? Obrigado, pessoal da Pentaho, aí, por colaborar, né? Por apresentar um pouquinho mais aí da solução para nós aí. Show de bola. Eu também
também queria agradecer. Nós que agradecemos, Gustavo. Maravilha. Uma dúvida, no Pentaho a gente precisa do server para ter orquestração, ter todo o monitoramento? Ele tem, como é que funciona isso? O Pentaho, ele funciona, né, no arquitetura client server. Você tá longe, Clécio. Parece que você tá em São Paulo, cara. Melhorou? Agora parece que você tá em Brasília, Vamos lá. O Pentaho funciona numa arquitetura client server, né? E sim, isso aí ele traz para você toda essa parte de monitoramento, tanto o monitoramento do próprio Pentaho ali no server, né, dos seus agendamentos, monitoramento também com ferramentas de monitoramento de terceiro. Então a gente consegue integrar para que você consiga monitorar também o Pentaho de ferramenta de terceiro. Tem muitos clientes que falam, pô, eu já tenho minha ferramenta que eu monitoro todas as aplicações, não faz sentido eu ter uma outra ferramenta para monitorar só o Pentaho. Então a gente também consegue trabalhar com essas outras ferramentas. E só que ele também escala para um cluster, né? Arquitetura client server, só que como eu mostrei aqui também, você pode usar o cluster Hadoop, né? Para escalar, e aí ele consegue também submeter processamentos para o cluster Hadoop, né? Seja MapReduce, seja Spark. Legal. Perfeito. Okay. É isso aí, pessoal. Eu também quero agradeço a todos. Peraí, tem mais uma perguntinha aqui. Mais um elogio ali só, eu acho, do Léo ali. Né? É um elogio, isso aí. Agradecer o elogio ao Leonardo. Obrigado, Leonardo. Realmente o Pentaho é muito, muito bom nessa flexibilidade. Achei que fosse uma pergunta. Show de bola. Maravilha, então, pessoal. Muito obrigado aí. Até a próxima. Valeu, boa noite obrigado, a todos. gente. Um abraço. Boa noite. Valeu, Gustavo. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.